Olá, amados, paz de Cristo a todos. Aqui quem fala é o pastor Cristiano Mota. Sou pastor da igreja 24/7, em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. E nós temos um canal no YouTube, o canal Até que o Reino Venha. E eu estou aqui para compartilhar com você uma breve porção da Palavra de Deus, uma reflexão da Palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que essa palavra ela traga esperança para o teu coração. Apocalipse, capítulo de número 21, do verso de número 1 em diante. Eu quero falar sobre a noiva que se tornou cidade. O texto diz assim, a visão de João. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, a cidade santa, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, pois, essas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, da parte de Deus, e ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como jaspe cristalino. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado oriente tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, e do lado poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com um caniço, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homens que o anjo estava usando. E o muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Verso de número 21. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia nem de noite, ali não haverá noite, ali não haverá. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, e nem o que pratica abominação ou a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, esse texto ele é lindo, ele é poderoso, ele é tremendo. Quero falar sobre a noiva que se tornou cidade.
Mas é muito importante que nós compreendamos que a Bíblia ela não termina com juízo, ela termina com glória. Que depois da queda do homem, em Gênesis capítulo de número 3, depois da corrupção da humanidade, depois da história da redenção, depois da cruz, após a ressurreição e o juízo final, João ele tem uma visão de algo extraordinário. João vê a era do reino de Deus. E preste bastante atenção. O texto ele nos mostra algo poderoso. João diz o seguinte: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra. João está dizendo, olha, o mar não existe mais. João está dizendo, eu vi uma nova ordem de governo. Eu vi uma nova ordem de governo e eu vi um povo santo. E o texto também diz, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Observe que a nova Jerusalém, ela não sobe, ela desce do céu. A nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Isso é tremendo, porque a nova Jerusalém, amados, ela não é apenas um lugar futuro, ela é a revelação final da igreja, transformada pela glória de Deus. E eu quero mostrar isso a você. O primeiro ponto daquilo que eu quero compartilhar com você é o seguinte: a identidade da igreja, a noiva que se torna a cidade. João está dizendo, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. E essa cidade, ela estava vestida, adereçada como uma noiva para o seu noivo. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens e Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que realidade tremenda e gloriosa. Por quê? Porque esse texto, ele sinaliza para nós uma esperança, uma poderosa esperança, porque o texto está dizendo, João na sua visão, ele diz, olha, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O que João está dizendo aqui, essa dor que você tem passado, essa dor que nós enfrentamos, que ela não é eterna, o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E ele me disse, escreve, pois, essas palavras, porque elas são verdadeiras e são fiéis. E ele me disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E quem tiver sede de água, e quem tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa era a mensagem que João estava ouvindo, vindo direto do trono. Quanto porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que o Senhor está sinalizando, irmãos, o que João está sinalizando e trazendo para nós essa mensagem de Jesus, é que nós precisamos entrar num tempo de mudança, que nós precisamos abandonar as práticas do homem caído, da velha natureza, para que nós possamos entrar nessa realidade do reino, para que nós possamos desfrutar dessa realidade do reino eterno. Só que a visão de João prossegue, e o verso de número 9, ele é tremendo, ele é poderoso, diz assim, então veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse, vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade. Irmãos, uma das chaves para nós, uma das chaves gloriosas para nós nesse tempo é, nós precisamos enxergar a igreja pela perspectiva celestial. Quando nós olhamos a realidade da igreja pela perspectiva terrena, pela perspectiva humana, natural,
Nós vamos ver as falhas, nós vamos ver os abusos, nós vamos ver, sabe, muitas das vezes, para nossa tristeza, a corrupção. Nós vamos ver ainda, sabe, um povo que rivaliza, um povo que disputa. Mas quando nós somos convidados pelo Senhor, quando nós fazemos como João, quando nós vamos ao lugar alto, quando nós subimos, irmãos, para enxergar a igreja pela perspectiva celestial, nós vamos ver o projeto de Deus feito, estabelecido, pronto. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, no verso de número 3, diz, vou abrir aqui Efésios, capítulo 1, no verso de número 3, para não ler somente, para não citar o texto somente de maneira parcial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nos lugares celestiais, nos lugares altos, o texto diz que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de número 6, vai dizer assim, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O texto diz para nós, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz para nós que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo de número 3, versículo 10 diz assim, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, irmãos, principados, potestades vão compreender através da igreja, vão conhecer através da igreja a multiforme sabedoria e graça de Deus, sempre dos lugares altos, sempre da perspectiva celestial. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade, aonde, irmãos? Nas regiões celestiais. A nossa guerra, irmãos, ela se dá nos lugares altos, por quê? Porque quem governa em cima, governa embaixo. Quando nós observamos essa realidade de João, o anjo, ele leva João para enxergar a igreja de um lugar alto. Ele vê de cima. Ele vê pela perspectiva celestial. Só que a visão de João ela é impactante. Por quê? Porque João foi convidado pelo anjo, levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. O texto diz no verso de número 9, vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E o texto diz no 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. João foi convidado pelo anjo para ver a noiva, para ver a esposa do cordeiro. Só que agora, dessa perspectiva celestial, ele vê a grande cidade, ele vê a nova Jerusalém, ele vê a noiva, irmãos, a nova Jerusalém, a noiva do cordeiro. Preste atenção, irmãos. Noiva tem a ver com linguagem relacional. A igreja é a noiva do cordeiro. A igreja, ela é a noiva do cordeiro. E a cidade, ela tem a ver com uma linguagem que é uma linguagem estrutural. E João vê os dois porque a igreja é ao mesmo tempo que relacional, porque ela se relaciona com Cristo e ela ama Cristo. E ao mesmo tempo ela é estrutural, por quê? Porque ela é edificada por Deus em Cristo. Preste bastante atenção. Efésios capítulo de número 5, no versículo de número 5 a 27 diz, olha o que o texto diz, Efésios capítulo de número 5, no verso de número 25 a 27. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, isso é tremendo. Cristo e a igreja como noiva.
Mas dentro também de uma perspectiva estrutural, a igreja ela é edificada por ele. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, a igreja, nós precisamos definitivamente entender algo. A igreja, ela não é um evento, a igreja ela não é uma instituição. A igreja, irmãos, ela é a noiva do Cordeiro. Essa visão de João, no livro de Apocalipse, ela é poderosa. João, do lugar alto, é convidado a um lugar alto para ver a noiva do Cordeiro. E quando ele chega desse lugar alto, ele tem uma visão gloriosa, ele vê a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. E isso é muito forte, isso é muito tremendo. A igreja ela não é definida pelo que ela faz. A igreja ela é definida pelo que ela carrega. Irmãos, e nós precisamos entender que nós carregamos uma medida do dom de Cristo em nós. Nós carregamos a vida do Cristo, a vida do Espírito em nós. E nós nos movemos por isso, nós nos movemos por essa realidade gloriosa. Preste bastante atenção. A redenção, ela tem uma estrutura. Ela tem uma cidade fundamentada em Cristo. Dos versos de número 12 em diante, nós temos aqui um texto que ele traz para nós como base muros, traz para nós portas, traz para nós fundamentos e traz para nós pedras preciosas. Dentro dessa realidade, irmãos, os muros, aqui aqui tem uma poderosa revelação. Aqui está a grande revelação central do texto, porque Deus, ele não construiu duas histórias de salvação, uma para Israel e outra para a igreja. Ele construiu uma única história de redenção em Cristo. Não há outro pelo qual nós devamos ser salvos, senão por ele. Tanto os judeus como a igreja é salva, gentios é salvo em Cristo através da igreja. E isso é tremendo, isso é poderoso. Essa realidade dos muros, ela não tem como objetivo excluir, mas tem o objetivo de definir. Porque falam de uma separação santa, muros apontam para uma separação santa. Deus está separando um povo para si. Separando um povo para si. Santidade tem a ver com separação. 12 portas. As portas representam Israel. A salvação vem dos judeus, irmãos. Nós precisamos entender isso. E João, capítulo de número 4, versículo de número 22, nos mostra isso e nós não podemos ignorar. Olha o que diz a palavra em João, capítulo de número 4, no verso de número 22. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele era um judeu. E isso, irmãos, é ponto pacífico. As promessas, os patriarcas, a lei, tudo veio por meio deles. Elas são localizadas em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, as 12 portas, mostrando que o evangelho é para todos os povos. Mas a entrada é baseada na promessa que começou com Abraão. Abraão recebe uma promessa em Gênesis capítulo de número 12 que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quanto aos fundamentos, os fundamentos representam os apóstolos. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz isso. Isso significa que a doutrina apostólica, o testemunho de Cristo, crucificado e ressurreto, é a base inabalável da eternidade. A base inabalável da eternidade. Então, preste bastante atenção. Um só povo, uma só história e um só plano. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero trazer para vocês aqui alguns detalhes profundos.
relacionado, por exemplo, às pérolas. Nós vamos ver ali na grande cidade, na Nova Jerusalém, dentro dessa realidade da noiva, no adorno da noiva gloriosa, pérolas. E alguns detalhes aqui. Esse verso de número 21, ele diz: as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Portas de pérola, diferentemente das minas terrestres, na verdade, a pérola é a única gema que nasce de uma ferida. E ela é formada no fundo do mar, pela agressão de um grão de areia na ostra. Isso aponta exclusivamente para Cristo. Por quê? Porque o acesso à cidade vem pelo sofrimento do Cordeiro. Você só entra por uma ferida de Cristo que foi transpassado. E Isaías, capítulo de número 53, verso de número 5 diz: e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, irmãos, essa ostra que sofre, que é agredida no fundo do mar, ela aponta para Cristo. Então, essa pérola tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Aponta única e exclusivamente para Cristo. O acesso a essa realidade da cidade santa, da noiva, da igreja, se dá pelo sofrimento do Cordeiro. E nós vemos isso claramente em Isaías 53. O ouro transparente fala da natureza divina sem corrupção. O ouro transparente do verso de número 21, ele nos mostra que dentro dessa realidade gloriosa do reino de Deus, que o ouro é como vidro, e isso simboliza a natureza divina sem mistura. Na terra, ouro é opaco. Na eternidade, no reino, a santidade será tão absoluta que não haverá opacidade, e nem engano, nem duplicidade. Tudo será puro e visível. Sabe, irmãos, essa igreja gloriosa, a igreja do Senhor, ela entra num nível de santidade tão violento, tão glorioso, irmãos, que é como que o ouro puro, transparente. Isso aponta para 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4, que diz que nós somos participantes da natureza divina. E isso é poderoso, isso fala dessa realidade de Cristo habitando plenamente em nós. Porque hoje nós temos uma medida, mas naquele grande dia, quando Ele vier em glória para estabelecer o seu reino, nós o teremos de maneira plena. A cidade, irmãos, no verso de número 16, diz que ela era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E ele mediu a cidade com a sua largura, e ele mediu a cidade com um caniço, que tinha 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Isso aponta para 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 20. Por quê? Porque o Santo dos Santos, que foi construído por Salomão, ele tinha forma cúbica. A cidade é um cubo de 12.000 estádios. Irmãos, você imagina isso, essa visão gloriosa de João. Ele viu um cubo de 12.000 estádios, que corresponde a 2.200 quilômetros. Isso é uma citação direta do Santo dos Santos no Templo de Salomão, que também era um cubo. O que significa que no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse lugar, mas dentro dessa realidade, a cidade inteira se torna o Santo dos Santos. Não há mais restrição, e todo o povo de Deus vive na presença imediata. Na presença imediata de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Porque não é sobre quilômetro, irmãos, é sobre plenitude, não é sobre estádios, sobre medidas. É sobre a plenitude de Cristo. Deus não está construindo algo grande, Ele está construindo algo perfeito. A igreja, a cidade é perfeita, irmãos. E isso é tremendo, isso é tremendo. Isso é tremendo. Para a gente finalizar aqui essa reflexão, irmãos. Antes a presença era restrita, agora tudo é presença. Dentro dessa realidade da Nova Jerusalém, tudo é presença. Tudo é presença. Deus está moldando você. Deus está te lapidando, nos moldando. Por quê?
porque nós ainda não estamos prontos, mas nós estamos nesse processo de preparo. O Senhor, Ele não apenas está salvando você, Ele está construindo algo dentro de você, e isso é poderoso. O destino final, Deus sendo tudo em todos. Os versos de número 22 a 27, não vou ler tudo aqui, mas diz assim: não vi templo. Por quê? Porque Deus é o templo. Observe que não tem templo na cidade. Deus não está em um lugar. Deus, ele é o ambiente, irmãos. O ambiente é Deus, tudo é Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 28 diz: Deus será tudo em todos. Tremendo que não tem sol, porque a luz, ele é o próprio Cristo. João capítulo de número 8, verso de número 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isso é poderoso, não há impureza. Por quê? Porque o pecado não entra ali. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E eu quero que você entenda algo: não há separação, não há mediação, não há sombra. Por quê, irmãos? Porque agora nós estamos vendo uma realidade plena, vivendo em Cristo essa realidade plena. Essa é a poderosa visão de João. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos, de fato, irmãos, abraçar essa realidade e entrar nessa esfera do reino, entendendo que a Nova Jerusalém não é uma cidade literal, mas ela é a noiva, ela é a igreja. Ela é a união entre o cabeça e o corpo. Ela é a igreja poderosa, o corpo de Cristo, irmãos. É o que o texto diz. João foi convidado pelo anjo, dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando João vê do alto, ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Jesus virá, irmãos, isso é uma realidade, o seu reino será estabelecido. E eu quero fechar algo aqui. A Bíblia, ela começa com um jardim, mas ela termina com uma cidade. Começa com um jardim, com um homem sendo visitado por Deus, e ela termina com uma cidade, um povo habitado por Deus. E isso é poderoso. Isso é poderoso. Gênesis 2 é Deus com o homem. Apocalipse 21 é Deus no homem, plenamente. Plenamente. O plano de Deus nunca foi apenas andar com o homem. O plano de Deus sempre foi habitar com os homens, ou habitar no homem. E isso é poderoso, isso é tremendo. Não existem dois caminhos. Não tem vida centrada em si mesmo. Tem vida sendo transformada em habitação de Deus. É isso, irmãos. O Senhor, Ele não quer apenas nos livrar do inferno. Ele quer te encher de glória. Ele não quer apenas te levar para a cidade. Ele quer fazer de você parte da cidade. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar para onde vamos. É aquilo que Deus está formando em nós. Que nesse tempo teu coração seja cheio, seja pleno de uma esperança. Jesus virá e o seu reino eterno será uma realidade. Paz de Cristo, Deus abençoe até que o reino venha.